Bom dia a todos. Não é só em casa que tem trigêmeos, está vendo? Deixa eu explicar. Não temos trigêmeos espíritos. Mas Dona Dani fez uma loucura de adotar trigêmeos pets. Luke, Dudu e Brian. 3 malteses. Misericórdia. Misericórdia. Deixa para lá. É um trio terrível. Dificilmente o Domingos me manda um tema. Dessa vez ele me pediu um. E espinhoso. Porque eu entendo, e espero que vocês me acompanhem nesse entendimento, que o Espiritismo tem uma dificuldade. Os espíritas têm, a doutrina não, de trabalhar a questão do suicídio. E acho que essa dificuldade que os espíritas temos é uma decorrência das nossas reencarnações em outras visões religiosas, as quais tendem a ter, em relação aos suicidas, um julgamento, uma asserção que não é a nossa, do ponto de vista doutrinário. E isto, às vezes, atrapalha e atrapalha muito. Quando, então, os espíritas enveredam pelas obras mediúnicas, aí se atolam de vez. Porque a opinião de um espírito não significa a realidade espiritual. Quanta gente que eu recebo para conversar e me diz: nossa, será que eu vou para nosso lar? Só se você desencarnar no Rio de Janeiro. Porque a colônia Nosso Lar, se você prestou atenção, é uma colônia localizada no estado do Rio de Janeiro. Ah, ele se matou, está no Vale dos Suicidas. Presta atenção, presta atenção. Não há um lugar destinado a suicidas na realidade espiritual. Essa é uma leitura católica, que tem o purgatório, que tem o inferno, que tem o céu. Mas isso é besteira total. Mas é total, total, total. Quem pensa nisso está no século XII, XI, quando essas ideias surgiram. E quem pensava assim, imaginava que a criança ia para o limbo. Aí, João Paulo II fechou o limbo. E Bento XVI sacramentou na mudança do catecismo. Resultado, para onde foram as crianças que estavam no limbo? Para lugar nenhum, nenhuma criança foi parar em limbo nunca. É que senão você não arrecadava dos pais. Vou dizer que o teu filho que desencarnou com um dia, com um mês, com um ano, com 10, foi para o inferno? Não posso, você não vai pagar nunca mais. Vou dizer que ele foi para o céu? Aí é que você para mesmo. Porque eu vivo 70 anos, levo tanta paulada e não consigo, o sujeito viveu um dia direto para o céu, o anjinho. Gente, está na hora de ser maduro. O Espiritismo não veio para passar a mão nesse tipo de bobagem. Não é a doutrina espírita. Então, com essa visão, que eu estou aqui deixando claro, posso chocar, mas é Kardec. E eu não vou fugir de Kardec para agradar A, B ou C. Quando ele me pediu, deve ter sabido por que me pediu. Porque eu vou falar de Espiritismo como está no Livro dos Espíritos. E a primeira coisa que a gente precisa guardar, a ciência nos mostra que não há um único motivo apenas para o suicídio. Não há. Por mais que a psicologia, a psiquiatria, a antropologia estudem as questões ligadas ao suicídio, não há
uma única justificativa para que ele ocorra. Infelizmente, não há. Porque se houvesse, nós poderíamos trabalhar sobre ela. Mas não há. No mês em curso, eu participei de uma atividade, aliás, primeira semana de setembro e a última de agosto, de um grupo de estudo virtual com base em São Paulo, com 300 participantes, estudando justamente o suicídio. E ao lado dessa gente toda, que depois acrescentou uma colega psicóloga, e mais à frente veio um estatístico e também um filósofo, nós fomos debatendo a questão de um problema que pode já ter passado pelas nossas vidas. Quem de nós aqui, nas múltiplas encarnações que teve, pode dizer que não se suicidou? Eu diria que muitos de nós já até pensamos nisso na presente, diante de problemas que julgamos insolúveis. Um diagnóstico de uma moléstia que não tem tratamento. Vou interromper minha vida. Uma desilusão amorosa, era melhor que eu interrompesse a minha vida. Um problema financeiro, era melhor que eu interrompesse a minha vida. Então, as hipóteses são múltiplas. As opções que a pessoa teria para vencê-las é que não aparecem. Daí porque tenta aquele que se suicida fugir de um problema que ele não vê condições de superar. Pelo menos quando a gente conversa com alguém que desencarnou assim, num grupo mediúnico, identifica esta característica. Havia uma barreira que ele não foi capaz de transpor. É como a gente vai tentar pular um muro e está no pé dele. Não tem impulsão para vencer a altura. Não tem nada ao lado que ajude. Talvez o melhor fosse recuar 2 ou 3 passos para poder avaliar a circunstância. Mas nem todos estão assim. Então, é do Livro dos Espíritos. Aquele que se suicida, começa daí, nem sempre tem em plenitude equilíbrio espiritual. É um primeiro problema. Não detém. Se ele não detém, os espíritos dizem, ele é avaliado em razão das condições que ele tem, porque o que está desequilibrado não pode ser penalizado no sentido da censura e não da perda de oportunidade, em razão do gesto que tomou. Então a gente precisa olhar o Livro dos Espíritos e ver como é que as coisas estão. Eu vou deixar a tarefa, tá? Então depois do almoço, da 943 a 957, vocês revisitam. Parte 4ª das penas e consolações, e aí você visita essa parte e vai ver como os espíritos tratam. Você vai checar um pouco do que eu falei aqui, não vou fazer questão por questão, peguei alguns pontos só, para que a gente possa parar e refletir a maneira como eles veem. Então, a primeira delas, pode-se estar em desequilíbrio. Aliás, eu acho que é a regra. Para pensar que vai vencer. Olha o segundo ponto que eles colocam. Quem se suicida não está pensando em morte. Ele está pensando em acabar com uma dor insuportável.
não em morte. Não em morte. E isso é tão verdadeiro que quando eles chegam às reuniões mediúnicas, quando podem, afirmam exatamente a questão ligada à dor que não passou e a uma nova dor, que é perceber que prossegue. Então veja como a coisa precisa ser vista, não na ótica igrejística que recusa o corpo recebido. Não, o padre não vai fazer nenhuma bênção porque ele se matou. Não vai, né? Num livro fantástico chamado The Other Side, o outro lado, escrito por um bispo da igreja anglicana, Edmund Pike, ele nos relata, esse livro tem uma tradução brasileira, mas é raríssimo de encontrar. O PDF em inglês a gente acha fácil, mas a versão traduzida não. Todo o livro é a conversa do Pike com Jim, um filho dele, ele bispo anglicano, que resolve tirar a própria existência. E o primeiro choque que ele tem é que a igreja anglicana recusa qualquer cerimônia, qualquer prece em favor de quem se suicidou. Agora, perceba você, eu tenho bispo, e eles podem casar, tá? Não se esqueça lá de Ana Bolena e Henrique, por isso é que a igreja anglicana é à parte, é uma ruptura histórica. Ele, bispo, não podia fazer nada pelo filho, bate um desespero total. A primeira coisa que ele diz: eu quero me afastar. Mas por que o senhor quer se afastar? Eu não posso deixar de orar pelo meu filho. Não, mas aqui não dá. Me desculpa, se não dá aqui eu vou orar sozinho. Mas eu não vou enfrentar uma população que vem à igreja para dizer para ela: olha, meu filho é um... Não, eu não posso. Eu não tenho como. Esse livro, então, nos mostra exatamente isso. Aquele menino tinha um problema irremediável do seu ponto de vista, incontornável do seu ponto de vista. O consumo de drogas o fez buscar a janela de um apartamento e dela se atirar. Pensou na morte? Pensou na dor que causaria aos pais? Pensou na... Não! Completamente perturbado, ele se atira. Terceiro ponto. Para cada um daqueles que buscam essa saída equivocada, e é assim que o Espiritismo a vê, é uma saída equivocada. Eu perdi os cabelos, então não posso dizer a idade. Mas para quem tem cabelos e são brancos, a pergunta que eu faço é porque, casado com uma mulher nova, eu não posso dizer a idade, senão ficaria muito chato, né? Eu tenho que, a mulher fica cada vez mais nova e eu percebo que é o contrário. Então, deixa eu ficar quieto. Mas quem tem o cabelo branco sabe nitidamente, né? Já parou para pensar a respeito disso. Cada pessoa encontra a sua justificativa para certos atos. Nós mesmos já encontramos para atos que fizemos justificativas que talvez hoje não repetíssemos. Mas à época nós dizíamos que era o melhor. E isso muitas vezes motiva alguém a interromper a existência. Agora pensa, nós somos espíritos imortais. Está consciente disso? Estou. Então o suicídio
não coloca fim ao espírito. Nasceu, quer dizer que a gente pode se suicidar? Não, quer dizer que a gente não deve. Mas e se acontecer? Não duvide da misericórdia de Deus. É isso que os Espíritos nos dizem. Ele nos criou para a felicidade, mas no estado de quem mora no mundo de expiações e provas, a felicidade ainda não dá para ver nem com binóculo. Porque vem um espírito feliz na terra e nós descemos o cacete nele, botando num pedaço de pau, porque imagina, esse cara vem ensinar a amar. Eu não consigo amar o de casa, como é que eu vou amar o fulano que pensa diferente? Somos nós. E hoje, mais do que nunca, isso está patente. No passado a gente tinha aquela bronca do nego da família. Hoje a gente tem bronca de todo mundo. Parece um bando de cachorro preso numa coleira que a gente soltou. O camarada passa a mão numa linha, num pixel e xinga, briga, se mostra. Às vezes eu olho e falo assim, não é possível que é fulano. Não é possível. Toda essa raiva do mundo, o sujeito tem raiva do mundo, tem raiva de ter reencarnado. Mas a Terra, no ano de 2000, vai ser um planeta feliz. Só que você não vai estar. Como é? Lógico que você acha que vai tapear quem? A você mesmo? Como você já acha, nós podemos imaginar um ingresso no mundo feliz, não sendo criaturas que vivem de maneira feliz? A gente vive com raiva. Ele entrou na minha frente e lá sai xingando, falando, pegou a minha vaga no trânsito e xinga, baixa o vidro e se tiver uma arma, mata. Desce armado, atira um monte de vezes no lixeiro e vai para a academia treinar. Não foi nada. Imagina, não estou fazendo juízo de ninguém não, só estou vendo a bestialidade que nós estamos externando. Quer dizer, parar para pensar em o céu e o inferno. Semana passada estive aqui no Consolador, mostrando justamente uma questão ligada ao suicida. O suicida por dever e por amor. Eu não sei se alguém aqui estava lá, mas eu mostrei exatamente um casal que se amava e não pôde ficar junto. Sabe, aquele amor que você nutre de alguém, mas a vida botou cada um numa outra relação. E qual era o desejo deles? Estar juntos. Diz o Espírito Santo Agostinho, a sociedade não conseguiu entender que o amor não é um metal. Uma argola, usa ele a expressão, metálica. E como não havia divórcio, e nem os dois queriam deixar os seus cônjuges decepcionados, porque se amavam, se reencontraram e queriam ficar juntos, pactuam morrer. Insanidade. Mas Kardec não os censura, não os reprime e nem os espíritos. Dizem só, pela cegueira que eles demonstraram, hão de passar um bom tempo procurando-se um ao outro. E não são capazes nem de enxergar que estão ao lado um do outro. Mas em razão da cegueira. Se voltarem a enxergar,
poderão estar juntos. Aliás, o espírito protetor do médium diz isso. Vai chegar um tempo em que eles poderão estar juntos. Porém, não posso dizer quanto tempo será. Somos espíritos imortais. Se somos imortais, dizem os espíritos para nós, e a gente está cansado de ouvir. Se entende e pratica é outra conversa. Nós reencarnaremos e teremos inúmeras novas chances. Ainda bem. Já pensou se depende só dessa? Ah, Nazil, eu progredi bastante. Jura? Fico feliz por você, porque eu dou uma olhada no meu portfólio e falo, nossa, cara, você podia ter melhorado tanto em tal coisa e ainda não conseguiu. Uma das piores coisas que tem fazer palestra espírita, o Richard usava essa expressão sempre. Diz, olha, o médium e o expositor espírita, todos os dias lavram as suas sentenças públicas. Quanto mais a gente expõe, quanto mais participa de reunião mediúnica, pior é. Porque mais exemplo tem que dar, mais conformidade tem que apresentar, e eu, diferentemente de uma pessoa que nunca ouviu falar do Livro dos Espíritos, não tenho a desculpa de dizer que é novidade. Já pensou? Nazil, para você é novidade a sobrevivência do corpo? Nem na teoria e nem na prática. Já contei aqui que a minha maior emoção foi quando olhei para o salão e vi minha mãe sentada, assistindo palestra. Havia desencarnado há alguns anos e aquilo então eu interrompi, comecei a chorar copiosamente. Minha mãe foi minha mãe. Você está aqui para chorar ou para fazer palestra? Não, mãe, então corta isso. Senão, não venho mais te assistir. E era o sonho dela ir me assistir. Mas ela não podia se locomover, e o Centro Domingos era como aqui, né? Com escadas. E ela não podia ir de cadeira de rodas. Quando inauguraram o elevador, ela já tinha desencarnado. A felicidade dela era me ouvir pela rádio. Então, no domingo, ela comprou um computador para me ouvir pela internet. E ela me ouvia. Mas nunca tinha me visto falar, porque doente, não tinha como ir. E ela pedia, olha, não me levem de cadeira de rodas, por favor. Não quero dar trabalho. E a gente sabe que dá, porque alguém tinha que pô-la no colo, levar a cadeira. Não quero. Quando eu a vi sentada, foi uma emoção imensa, imensa. Aí parei a palestra e comecei a chorar. Comecei a chorar e ganhei a bronca. Você está aqui para fazer outra coisa. Então quem fala, quem participa, imagina, eu estou numa reunião mediúnica, percebo o espírito se aproximar, transmito a comunicação, aí vou para casa como se aquilo não tivesse um significado para mim. Eu não sei o que eu estou fazendo ali. Aliás, nem devia estar ali. Porque cada vez que a gente traz a notícia de alguém que sofre, a gente precisa pensar se não está fazendo o outro sofrer. Porque é o significado do aprendizado. O amai-vos de Jesus é uma coisa assim que para nós me parece ainda bem distante. Porque é um sentimento que ele exterioriza num desafio que sai da condição mais fácil. Amar quem eu me casei, puxa, é uma coisa fácil. E a gente sabe que não é. O que tem de feminicídio é brincadeira. O que tem de parricídio é brincadeira. É dizer, mas não é quem te ama, quem te deu a oportunidade da reencarnação, quem divide a existência com você, mas eu vou matar. Pumba!
Se a gente não consegue isto, calcula cumpriu amar os vossos inimigos. Nossa! Até porque a gente cria inimigos que não têm nem sentido. Nem sentido. Não vou apontar nada porque basta só pensar. Continuam os espíritos. O suicídio, além de ineficaz e indesejável, é apenas mais uma decisão equivocada que os espíritos que estão na Terra, ainda brutos e ignorantes, tomam. E como acontece com qualquer decisão, certa ou não, vamos aprender com ela e precisamos crescer. Nada é definitivo. Qual é o nosso futuro? Alguém seria capaz de me dizer aqui? Eu te atrapalho na filmagem, se atrapalhar você grita. Qual é o nosso futuro? Vamos ver se vocês são espíritas mesmo ou a gente vai ter que começar de novo. Crescimento espiritual e evolução. Legal, mas qual é o futuro? Não é. Qual é o futuro? Qual o futuro? Compreender Deus. Esse é o futuro. Eu e o Pai somos um, disse Jesus. Por quê? Porque ele tinha chegado lá. E aí, os babacas que estamos aqui, se ele e o Pai são um, ele também é Deus. Não, o espírito evoluído entende Deus. Esse é o nosso futuro. Enquanto a gente não entender, não chegamos lá. Sabia disso? A gente vai tateando, tanto tateia que, Senhor, eu estou indo no centro mais uma semana, mas por favor me ajuda. Se eu não conseguir isso, semana que vem eu não volto. Mas não vai ter saída, mano. Você vai morrer mesmo, vai desencarnar. Não tem jeito, pensar, então vou abandonar tudo porque Deus não gosta de mim. Esquece isso. Que informação mais boba é essa? Nosso futuro é Deus. Se vocês não estavam pensando nisso, é bom acordar. Porque o Espiritismo deixa isso categórico para nós. Quando nós entendermos a Deus, chegamos na condição de espíritos evoluídos. Até lá a gente tateia. Tanto que nós repetimos que nem papagaio de pirata. Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Sim, o que é isso? Inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. E aí dizemos para as pessoas, falando isso, Deus te acompanhe. Deus te abençoe, Deus te guarde, se Deus quiser eu vou. Você não entendeu nada do conceito que você acabou de reproduzir, absolutamente nada. Você acha que Deus fica lá? Nazil está viajando, vou abençoar o Nazil, mas o carro da frente, porque não estava abençoado, sofre um acidente. E eu mesmo tenho que dizer, por 4 vezes, não recebi a bênção. 4 acidentes de trânsito. Até que no 4º, o espírito Plínio disse para mim, foi a última vez. Tira o pé, porque senão você vai se desencarnar assim. Diminui a velocidade. Mas olha, eu não estava nem correndo. Diminui a velocidade e tchau. Eu agradeci porque aquele dia, quando eu o vi atrás no banco, eu tive a certeza que ia desencarnar. Pensei nos meninos, eu e a Dani não éramos casados, pensei nos meninos e disse, olha, estou indo embora. Mas, como está um espírito amigo aqui, ainda vou ter uma certa proteção. Pensei na amiga de viagem, eu nunca dou carona, aquele dia estava dando carona para uma professora colega. Falei, desculpa, vamos desencarnar.
E eu sou culpado. Veja como vai passando tudo. Eu só estranhei que eu não consegui lembrar da minha infância. E aí então eu falei, não é desencarnação. Né? É só pito mesmo. De lá para cá não sofri mais acidentes. Felizmente. Mas ainda continuo pisando, né? Quem sabe? Dizem os espíritos, se somos espíritos reencarnados e Deus é a inteligência máxima, Ele compreende as nossas fraquezas e não nos condena por elas. Nós é que paramos para pensar e chegamos à conclusão de que fizemos as coisas erradas. Erradas. Então, aquele que se suicida estando adoecido, gente, ele está desequilibrado. Quando ele se equilibrar, ele vai entender. E aí vai propor, como a gente propõe. Eu nunca mais quero fazer isso. Vocês já usaram essa expressão, eu nunca mais vou fazer isso? Deu certo? Eu acho que não. Acho que não. É uma coisa dificílima dizer eu nunca mais. Eu nunca falei nunca, porque a gente vai pisar na bola rapidinho. Já pensaram num propósito fácil de fazer? Não vou pensar mal de ninguém mais. Pronto, pela risada eu vi que não é só em Bauru que a gente tem dificuldade, Araraquara também. A gente lê as coisas enviesadas. Totalmente enviesadas. O detalhe, lê pela nossa régua, o que mostra como a gente é enviesado. Aponta um defeito do outro, sabendo que tem tantos que se tivesse que apontar, ficaria com vergonha. Se o suicídio é cometido por orgulho ferido, né? Olha a resposta dos espíritos. Sacrificar a vida em consideração a esse mundo é uma coisa estúpida. Está escrito lá, estúpida, porque para esse mundo fútil e egoísta, isso não tem valor. Um mundo fútil e egoísta não é um mundo que a gente precisa se sacrificar. E como a gente se sacrifica. Um mundo fútil, em que hoje a pessoa faz para ganhar likes. Ela se expõe para que outros curtam e chega ao desplante de conferir se teve curtidas. É uma coisa assim tão sem pé nem cabeça. Que futilidade, que coisa sem sentido. Por causa desse mundo você vai se matar? Dessa gente. É uma estupidez. Os espíritos são categóricos. E quem se suicida na asilo tem responsabilidade? Olha os espíritos de novo. As penalidades são sempre proporcionais à consciência que se tem dos erros cometidos. A providência a tudo julga e de acordo com a causa. Pode algumas vezes diminuir os seus rigores. A providência não é tão ruim como nós. Nós é que chegamos, como o pai que chegou à conclusão, que temos preconceitos demais e mandou a igreja anglicana pastar, se afastou dela. Não vou ficar aqui, não posso ficar aqui, até porque o Jim deu tantas mostras de que tinha sobrevivido à morte, que ele disse, puxa, tudo aquilo que eu imaginava fosse teoria, é real. A vida além daqui
Existe. Se a vida além daqui existe, dá para entender a ideia do fútil? Porque a vida daqui é efêmera. Vão nos perguntar na realidade espiritual quantas coisas a gente tinha aqui? Não. O título que nós conseguimos na terra? Não. Os bens que nós deixamos? Não. Não vão nos perguntar de nada disso. Mas vão nos pedir para dar conta do bem que fizemos. E aí? Às vezes a gente descobre que quando fez bem, fez só para si mesmo. A isso os espíritos têm um nome bonito, eu nem vou repetir. Vocês é que vão dizer para mim, como é o nome disso que a pessoa faz apenas pensando em si? Ótimo. E quando isso é pensado também nos de casa? Pode falar alto porque está certo. Orgulho. Quais as duas chagas da humanidade? Egoísmo e orgulho. Egoísmo e orgulho. Pensa em si, pensa no que está perto de si. É por isso que político emprega parente. Deu para entender? E a gente chama isso de nepotismo e pouca vergonha. Mas, é um bom menino. Nunca trabalhou. Mas ele pode ficar lá no meu gabinete que ele vai ajudar. E quando você manda embora, que absurdo, que juiz louco, que imprensa maldita. Meu, você está empregando parente. Para com isso. Para com isso. Difícil. Para quem leciona direito, mano, está difícil cada vez mais. Olha o que tem num outro trecho. Se fizer o bem, atingirá uma vida melhor mais cedo. Pelo suicídio, retarda sua entrada num mundo melhor. E ele mesmo pedirá para vir terminar essa vida que encurtou por uma ideia falsa. Então o espírito volta. Enquanto a gente precisar estar na terra, nós voltaremos. No meu caso específico, torço para poder voltar. Porque se a terra de repente melhora de nível, o que eu não acho que vai acontecer tão breve, mas ela melhora de nível, de repente, Nazil, você não pode. Não, mas eu fui espírita. Então, exatamente por isso. Você vai agora para um outro lugar, porque lá você perdeu a chance. Não foi assim que aconteceu com os capelinos? O mais triste é ver o Hermínio Miranda escrever nos anos 2000 que ainda tem capelino perdido por aqui. E vieram uns 10 mil anos antes de Jesus. Porque o mundo deles estava melhorando. E eles não podiam ficar. Tinham muita inteligência como nós temos. Uma inteligência tão boa que a gente faz bomba atômica e destrói os outros. Arma todo mundo para destruir o outro. A inteligência sozinha não leva a lugar algum. Continuam os espíritos. As consequências do suicídio são muito diversas. Não existem penalidades fixas. E aí vêm as besteiras de interpretações mediúnicas, que são interpretações dos espíritos. Isso se o médium filtrou direito. Ele vai nascer sem a perna, vai nascer sem... Calma, para com isso. Para com isso. Não existe penalidade fixa. E em todos os casos, são sempre relativas
as causas que o provocaram, mas uma consequência da qual o suicida não pode escapar lembram da questão? Eu estou lendo o livro dos Espíritos, saltado. Qual é que é a consequência? Lembra? Desapontamento. Todo suicida se mostra desapontado. E por quê? Aquele que se suicidou deixou vivências. Perdão. Porque eu li errado. Volta aqui. Desapontamento. Em nenhum caso o suicida está livre das consequências de sua falta de coragem. E cedo ou tarde vai se lembrar do ato estúpido que praticou e que ninguém ganha por ter feito. Acho que já dá. Vamos pensar junto agora. Vocês percebem como a lógica da doutrina é diferente da lógica, às vezes, difundida numa exposição espírita? Quando a gente diz que nós temos que conhecer Kardec, isso não é propaganda falsa. É porque se a gente conhece Kardec, se policia e não fala bobagem. O que a gente fala para uma família de suicida que procura a casa espírita? Nós temos que falar aquilo que é coerente. Não, olha, está aqui o Memórias do Suicida, leva para ler. Misericórdia, essa pessoa nunca mais volta aqui. Nunca mais. Quando eu fui dar um curso sobre Memórias do Suicida, eu combinei com o Richard. Eu vou dar o curso e vou usar junto o seu livro. Ele olhou para mim e falou assim: por que você vai usar meu livro? Eu falei: porque o seu livro alivia Memórias do Suicida. Ele falou: nunca tinha reparado nisso. Eu falei: você não conhece o seu livro? Ele falou: não, meu livro eu conheço. Eu falei: então você volta a reler Memórias do Suicida. Porque o livro é pesado demais. Pesado demais. Jamais recomendaria aquilo para alguém ler se um parente se suicidou. Mas jamais mesmo. Porque é o relato do Camilo Castelo Branco, Camilo Cândido Botelho. Não é o relato do Zé, da Maria, do Joaquim. Não, é o dele. É o dele. Aquilo aconteceu severo com ele. Com ele. Mas se vocês percebem, se leram o livro até o final, o pessoal geralmente para na primeira parte, naquela sofrimento todo, a segunda parte é um tremendo de um progresso. Ele vai estudar, vai refletir. É isso que é espiritismo. Não é condenação, não é danação, não é não, é consciência de ter feito bobagem e que não dá para ser melhor insistindo em fazer bobagem. É isso que é espiritismo. Espíritos imortais, gente, a gente tem pisado na bola tanto que é por isso que em 2025 ainda estamos aqui. Jesus teve há 2000 anos atrás convidando: vamos sair daqui? Bora, vamos mudar, a casa do Pai é cheia de moradas, vamos? Ah não, vou ficar aqui mesmo, cuidando das minhas coisas, né? Tem que cuidar da minha casa, do meu sítio, do meu carro. E aí desencarna, vai para onde? Para casa, para o sítio, para o carro. Mas viu, ele não vai? Não vai. Onde está teu tesouro, está teu coração. Quem se suicidou merece a nossa prece.
a nossa lembrança nunca diz censura. E é simples. Como nós erramos, pelo menos eu erro, vocês têm esse problema ou não? Deixa eu ver aqui um cara novo. Você erra? Pisa na bola, é? Pisa. Ah. Deixa eu só ver aquela ali que também parece novinha. Você erra? É. Pisa na bola? Ótimo. Então não estou sozinho. Não basta ser idoso para pisar na bola, novo também pisa. Joia. É gostoso que apontem os nossos erros? Não. Então imagina alguém que desencarnou porque não tinha equilíbrio, porque não enxergava que afastando transpunha um muro, que podia ter contado com uma escada para superá-lo, e que às vezes não encontrou na família. Aqui vai um depoimento triste para mim. Eu tive 2 alunos que desencarnaram por suicídio. Imagina um professor que vive espiritismo há 40 anos, não ter identificado 2 jovens alunos em momentos diferentes e que eu fui surpreso com a notícia da desencarnação. Nossa, eu passei um longo tempo tentando entender por que não percebi, por que não vi sinais, por que não pude fazer alguma coisa, sentar, conversar, senta aqui, me conta o que está acontecendo. O que está acontecendo? Eu não percebi. Fui visitar a mãe de um deles e disse para ela, pedir desculpas. Eu disse, por que o senhor veio pedir desculpas? Porque, olha, eu me senti responsável pela morte dele, por não ter ajudado a que ele saísse. Eu falei assim, olha, nem nós aqui em casa entendemos os sinais que ele dava, mas ele deu. Se a gente olha para trás, percebe que deu muitos. Nós achamos que não era, que era uma fase, e essa fase terminou. Aí fui dizer para ela aquilo que eu podia dizer: a vida prossegue. Em breve ele terá condições de analisar aquilo que fez. E ele vai ter outra oportunidade, como nós temos, estamos tendo. O importante é não jogar fora essa oportunidade. Eu queria encerrar lembrando de uma frase que no estudo de ontem da Revista Espírita me chacoalhou. Vale a pena ler, setembro de 1861, é uma grande apresentação de uma discussão entre espíritos. Imagina, Buffon, o pai da história natural, discute com Lamennais, filósofo, político, religioso francês, e eles travam uma discussão que traz Delphine de Girardin e outros espíritos assim, quebrando pau por psicografia na sociedade parisiense. Kardec olhando aquilo e deixando o barco correr, vamos ver onde vai dar. Aí Erasto chega, depois de tudo aquilo registrado, porque era tudo escrito. Ele chega e diz: vocês estão vendo como é que é a coisa? Como assim? Essa gente era repleta de cultura, admirada por todo mundo. Entretanto, desencarnou e não tirou os olhos do mundo. Continua preocupado com o que está acontecendo no mundo. Eles, diz Erasto, não conheceram o Espiritismo. E, de certa forma, dá para entender essa visão míope deles. Agora eu vou me dirigir para vocês que conhecem o Espiritismo, ou que pelo menos vêm aqui, na sociedade parisiense, vêm aqui
no Portal da Luz. É Erasto, não é o Nasil, é o Erasto. E ele diz assim: será que vocês estão vivendo como quem conhece o que conhece, ou que afirma conhecer? Porque se estiverem, ótimo. Mas se não estiverem, não tenham ilusões. A realidade espiritual não faz a gente dar saltos, salvo se estiver preparado. Então, diante daqueles que acharam que não tinha saída, a saída que nós, os que sabemos que ela existe, podemos apontar é a prece. Até hoje eu oro por aqueles 2 ex-alunos. Faço questão de vibrar por eles. O caso mais próximo aconteceu há 20 anos. E eu não me esqueci deles. Porque gostaria de ter feito alguma coisa por eles e não pude fazer. O que eu posso fazer agora é isso. A mãe dele me disse: ele vai para o vale. Eu disse: qual vale? Ele disse: uma pessoa me disse que tem um vale que recebe os suicidas. Posso dizer uma coisa para a senhora? Claro, esquece essa informação. Tá? Ela ficava bem lá para o Dante Alighieri. Esquece isso. Esquece. Espiritismo não é isso. Nasceu, você é contra a Ivone Amaral? Não, eu dei o curso sobre ela. Sobre a obra. Mas quis mostrar a preocupação do espírito com um problema vivido pelo próprio espírito dela, como ela faz questão de dizer várias vezes. E o equívoco da dor, da decepção, como os espíritos disseram, do desapontamento. Camilo retrata o grande desapontamento, porque era a reencarnação que ele podia, cego, ter demonstrado a coragem de enfrentar a perda da visão. E ele, com orgulho ferido, pega um revólver e tira a existência. O desapontamento. Quando ele passa por aquela projeção que De Vigo o obriga a fazer em público, sente-se lá. Não, sente-se lá. Conectem os fios, porque ele não vai querer lembrar. Nós vamos fazer com que ele recorde e projeta numa tela as suas reencarnações anteriores. Ele tem a chance de concluir o grau de desapontamento com uma programação espiritual. A gente tem problemas, muitos. Só tem uma saída: enfrentá-los. Nunca fugir de enfrentá-los. Domingos, eu não sei se era isso que você queria, mas era só isso que eu podia trazer. Obrigado. Até a próxima.